Muito bem, irmãos, paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um domingo aqui juntos para a Escola Bíblica Dominical. Teremos hoje mais uma lição a estudar da revista, Lições Bíblicas. Hoje estaremos vendo a lição de número 10, lembrando sempre que a nossa temática geral é o tabernáculo, onde tivemos a oportunidade de já estudar, de ver, e alguns assuntos relacionados ao culto estabelecido por Deus na Antiga Aliança. É bom sempre a gente lembrar isso, que quem estabeleceu o culto foi o Senhor, Deus, como aquele digno e único digno de ser adorado, é quem determina, é quem estabelece como ele deve ser adorado. Não é a nossa criatividade, não é a nossa imaginação, não é a nossa vontade. É Deus, aquele que é adorado e o único digno de adoração, que estabelece, se adorar. Devemos nos lembrar que Jesus, falando com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, disse até que o Pai procura adoradores, busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ok, irmão? Então é importante a gente ter esse entendimento, de que Deus é quem estabelece e quem determina como ele deve ser adorado, e não nós, vamos dizer assim, no nosso capricho, no nosso querer, eu quero adorar a Deus assim, não, quero agora dessa outra maneira. Como servos do Senhor e, vamos dizer, receptores de sua palavra, nós devemos nos submeter à sua vontade. Amém, queridos? Então, o culto a Deus, ao Senhor, na Antiga Aliança, não foi uma criação de Moisés, não foi uma invenção do povo hebreu. Foi Deus quem determinou, quem assim estabeleceu. Então nós vamos encontrar na Antiga Aliança assim uma abundância de regras, de normas, de preceitos. Havia preceito para tudo, até mesmo na composição do aroma que deveria ser queimado ao Senhor no tabernáculo. Essa composição era normatizada e ninguém poderia reproduzi-la para outro fim, para, por exemplo, um uso particular, pessoal, um uso doméstico. O que pertencia ao Senhor era exclusivamente do Senhor. Então, isso nos dá a noção de santidade, de distinção. Os irmãos se lembram de algumas lições que a gente estudou aqui, E a palavra santidade traz com ela a ideia de distinção, de separação, ok? Então, tudo aquilo que pertencia ao Senhor era exclusivo, para o culto e a adoração a Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10. E o que vamos ver hoje? O sistema de sacrifícios. Não havia só um tipo de sacrifício, não havia um único ritual de sacrifício. Vamos ver aqui que existiam vários tipos de sacrifícios, e eles estavam
vamos dizer assim, dentro de um sistema que havia sido determinado por Deus. Amém? O som está chegando bem para os irmãos? Tá bom? A gente tem também aqui o cuidado para não subir muito o volume, né? Para não atrapalhar outras classes, né? Então, quando tiver baixo, os irmãos podem pedir aí para a gente repetir, né? E esclarecer alguma dúvida, tá bom? Então, lição de número 10, abra aí a sua revista. E aqui já quero apresentar aos irmãos, a nova revista, né, do terceiro trimestre, né? Estamos terminando, encerrando o segundo, e aqui a nova revista que está ali já à disposição. Os irmãos que se interessaram, deram seus nomes, né? Os irmãos procurem ali, o pastor Davi, irmão Nival, veja como, né, adquirir isso. Se não quiserem ir na própria loja, né, adquirir a sua. O nosso tema do próximo trimestre vai ser tempo, bens e talentos, né? O que é que está no centro dessas lições? Mordomia, né? A administração dos bens, dos dons e dos talentos, né? Como administrar os bens que Deus nos concedeu. Isso é mordomia, tá bom? Vamos estar estudando no próximo trimestre. Estamos encerrando esse, que trouxe o tema, ou como temática, o tabernáculo. E a lição de número 10 vai abordar hoje o sistema de sacrifício. E aí quero que os irmãos abram aí a revista, e desde o texto áureo a gente vai aqui dar início, pontuando algumas observações. O texto áureo foi extraído da passagem bíblica de Romanos, capítulo 3, versículo 25, onde está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então aqui, Romanos capítulo 3, versículo 25, numa exposição do Evangelho, né, feita pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, uma das mais, vamos dizer, extraordinárias cartas deste apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Temos o Evangelho na sua essência sendo apresentado a um grupo de cristãos do primeiro século na cidade de Roma. Muito claro aqui no versículo 25 qual o significado que representou a morte do Senhor Jesus Cristo, né? Como os apóstolos, vamos dizer, entenderam e explicaram à igreja o significado da morte do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os apóstolos de Jesus, eles receberam de Deus a revelação, né? A revelação, né, do Evangelho. E eles também foram os responsáveis por explicar à igreja o significado do Evangelho. O que significou Jesus, não é, entre nós? O que significou a sua vida? Qual o significado da sua morte?
o que representou a sua ressurreição, que ela trouxe para nós. Então, nessa característica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está fundamentada, ela está alicerçada, ela está construída na doutrina dos apóstolos, não é? Se os irmãos pegarem 1 Coríntios capítulo 13, né? Aquele texto que nós sempre lemos nas Santas Ceias, versículo 23, né? O que eu recebi do Senhor. Olha, é o apóstolo que está, né? O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então está muito claro, os apóstolos não criaram o evangelho, eles não inventaram uma nova crença, uma nova religião. Eles receberam diretamente do Senhor, né, a fé, isto é, a doutrina, né? A doutrina, o ensinamento, a instrução, eu recebi do Senhor, e eles repassaram fielmente à igreja de Deus, que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então a igreja foi ensinada pelos apóstolos. É por essa razão que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos encontrar que os primeiros conversos, né, a igreja que nasceu ali em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes, ela permanecia em algumas coisas, né? E dentre estas coisas estava lá o quê? A doutrina dos apóstolos, tá? Então, aqueles que desejam ser cristãos fiéis, autênticos, genuínos, devem buscar conhecer o que os apóstolos ensinaram, transmitiram acerca da fé, acerca dos ensinamentos, né, de Cristo, como eles explicaram os acontecimentos em torno da pessoa de Jesus, como eles explicaram a encarnação, como eles explicaram a vida perfeita e sem pecado de Jesus de Nazaré, como eles explicaram a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como também a sua ascensão, ok? Como eles explicaram o dia de Pentecostes, que foi aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Que evento extraordinário foi aquele? Perfeito, né? Nós aprendemos da palavra de Deus. Uhum. Perfeito, né? Vai sentir, ele não servia para nada, nem para ele, nem para ninguém, e para que você volta a saber, ele citar, depois vai falar, aí ele sabe que vai sentir,
palavra de Deus é a base da nossa fé, né? É o fundamento da nossa fé. E nós temos na palavra de Deus toda a instrução, todo o ensinamento que seja útil para o nosso conhecimento, para a nossa comunhão, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o próximo, com o irmão, para a nossa vida aqui na terra. Então, encontramos luz na palavra de Deus, né? O salmista dizia já no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para o meu caminho. Então está aqui, a palavra de Deus é quem vai nos explicar, né, qual o significado da morte de Jesus. Porque se não for assim, se a morte de Cristo, né, for entendida pelo capricho de qualquer uma mente, qualquer uma pessoa, uns vão entender a morte de Cristo como tendo sido um acidente. Não, foi acidental. Uma pessoa boa que contrariou, né, a sociedade da época e que morreu, né? Um acidente, não era para ter morrido, não era para ter acontecido, era para ter vivido mais. Alguém pode, né, separado das Escrituras Sagradas, pensar que a morte de Cristo foi um acidente, né, que não era para ter ocorrido naquele momento, naquela hora, ok? Outros podem achar que a sua morte apenas foi um martírio ou um exemplo para os seus seguidores, né? E aí, quando a gente mergulha na palavra de Deus em busca da nossa fé, né, o que é que nós vamos encontrar? Que a morte de Cristo teve um significado e que a morte de Cristo é de grande valor até mesmo eterno, ultrapassando as linhas do tempo, as fronteiras, os limites do mundo temporal, do tempo. E quem nos dá essa instrução? O Espírito de Deus, que usou os apóstolos de Cristo para esse propósito. Amém, queridos? Então a nossa fé está diretamente presa, sabe, cativa. A minha fé está cativa à palavra de Deus. A nossa fé deve estar cativa à palavra de Deus, assim como também a nossa consciência deve estar cativa à palavra de Deus, e não a sistemas religiosos, e não a organizações religiosas. Primeiramente, a nossa consciência, a nossa fé devem estar, né, cativas à palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, mostre-me a palavra de Deus, e eu acreditarei naquilo que ela mostrar. Amém, queridos? Por que não os sistemas religiosos? Porque os homens podem se equivocar, às vezes não tem nem a intenção de enganar. Não tem nem a intenção de enganar. Às vezes, ou muitas vezes, os religiosos são muito bem intencionados. Não tem a intenção de enganar. Porém, né, a mente humana é falha, tem os seus limites, né? E nós não podemos confiar naquilo que é falho, né, irmãos? É muito perigoso confiar naquilo que é falho, né? Tá vindo aí uma enchente, lá vem um turbilhão de água, o mundo está sendo inundado, a rua está sendo inundada. Você tem uma árvore para subir e para escapar num lugar alto. Você vai procurar se agarrar num galho fino ou num galho grosso?
Você vai procurar um galho onde você se sinta seguro. O Evangelho é essa segurança para a nossa alma. Amém? Irmão Edson? Pastor, quando o senhor fez essa colocação, religiosos não querer enganar, eu lembro aqui um momento em que surgiu pelo menos dois segmentos. Um até, digamos assim, religioso, mas o outro era mais filosófico, que é os saduceus. E interessante é que os saduceus eram formados por uma classe sacerdotal. Eram os sacerdotes, que deveriam ser exemplo. E eles, por exemplo, negavam a ressurreição, negavam a existência dos anjos. Será que havia a possibilidade de eles querem dizer assim, não querem nos enganar? Ou a questão era de credulidade? Muito bem. Os saduceus, essa classe de sacerdotes, né? E, portanto, a liderança, né, religiosa, né? Que ocupava uma posição privilegiada dentro do sistema religioso do judaísmo nos dias de Jesus, né? Eles, na verdade, haviam se conformado ou tomado a forma, né, de pensar da cultura grega. Eles haviam se helenizado, ok? Eles haviam assimilado a cultura grega, né, na forma de pensar, né? E daí eles, nessa aculturação, né, nessa conformação com a cultura grega, eles terem se distanciado daquilo que Deus já revelava na sua palavra. Jesus chama a atenção deles e denuncia o erro deles: errais em não conhecer as Escrituras. Então havia um certo, vamos dizer assim, desprezo. Então os saduceus era esse grupo religioso, né? Que havia se afastado da revelação divina e havia se conformado, se amoldado à cultura grega, que nos dias de Jesus era predominante. A cultura greco-romana estava presente em todo o território conquistado, né, pelo Império Romano. Era predominante. E os saduceus foram fortemente influenciados por ela. E por que não abandonaram o sistema religioso, já que eles não criam? Né? Por que eles não deixaram? Porque eles sobreviviam do sistema. Eles precisavam do sistema religioso para se manterem, para, vamos dizer assim, garantir a sobrevivência de suas famílias. Então eles se beneficiavam financeiramente do sistema religioso. E isso traz para a gente a reflexão de que pode existir liderança religiosa que não tem nenhuma fé naquilo que ele prega, naquilo que ele representa, naquilo que ele transmite, que ele comunica, mas por depender daquilo, ele está ali sendo hipócrita, um ator, só representando, mas não tem nenhuma fé sincera, né? O pastor Davi contou um exemplo aqui, no YouTube, onde um pastor não suportou mais e resolveu confessar para a igreja que ele não conseguia mais ser pastor, porque há muito tempo que ele não acreditava nisso. Pronto. Esse pelo menos foi sincero. Mas e aqueles que não são? Ok, queridos? O ser humano é assim, o ser humano é o mesmo, né? Ele é o mesmo pecador, desde que o pecado entrou no mundo, ok? Não mudou, o ser humano é o mesmo. Quem vai transformar o coração do ser humano é o poder do Evangelho, né?
que vai convencê-lo do pecado, vai convencê-lo da justiça, vai convencê-lo do juízo e vai levá-lo à temperança, que é a vida sob o domínio do Espírito Santo, controle do Espírito. Ok, irmãos? Então, é importante essa nossa compreensão, esse nosso entendimento, né? Os fariseus, outro grupo religioso muito forte nos dias de Jesus, eles não se entendiam com os saduceus, porque eles eram o outro extremo, né? Um era 8 e o outro era 80. Era exatamente os extremos, os polos, não é? Contrários. Ok? Os fariseus, eles eram extremamente zelosos, né? Extremamente zelosos. Exemplo de um saduceu na Bíblia que nós encontramos era Saulo de Tarso, extremamente zeloso, mas como ele testifica de si mesmo, depois de convertido, era um zelo sem entendimento. Então, boa vontade ele tinha. Saulo de Tarso tinha boa vontade? Tinha. Era uma pessoa sincera, né, na sua fé, no seu zelo? Olha, sem dúvida nenhuma. Porém, estava o quê? Equivocado. Por quê? Porque ele não conhecia Cristo. Ele precisou ter um encontro pessoal com Cristo. Ele precisou conhecer quem era Jesus para poder se libertar daquele sistema que o escravizava também. Os fariseus, eles eram extremamente legalistas. Eles levavam em conta até mesmo uma vírgula da lei, né? Eles eram tão legalistas que estavam cegos para a misericórdia. E Jesus manda que eles aprendam, ou fossem aprender, o que significava misericórdia, quero e não sacrifício. Então é o seguinte, era a letra da lei, tá? Era a letra da lei, e era sem misericórdia. Era o outro extremo, e também foram denunciados e censurados por Jesus. Mas alguns dos fariseus se converteram. Nós encontramos na Bíblia o exemplo de Nicodemos, né? que era um fariseu e era um dos príncipes, né? Muitos deles, os irmãos lendo Atos dos Apóstolos, vão encontrar a narrativa de Atos dizendo que muitos dos fariseus se converteram. Ok, irmãos? E exemplo de um fariseu convertido, Saulo de Tarso. Mas eles também estavam enganados, estavam equivocados. Então, não dá para confiar em sistemas religiosos, né? A melhor escolha, ou a escolha mais segura para a nossa alma, é buscar na fonte, na palavra de Deus, né? Os ensinamentos, as instruções, a doutrina para a nossa fé. Amém, igreja? Isso não significa que na Bíblia tudo seja claro. Não significa que na Bíblia nós não vamos nos deparar com dificuldades, com temas difíceis. Não significa isso. Mas que o essencial e o fundamental para a nossa fé, nós vamos encontrar com muita clareza aqui. Aquilo que eu e você precisamos para a nossa salvação
está sem sombra de dúvidas aqui revelado na palavra de Deus, né? O que eu e você precisamos saber acerca de Deus, do seu ser, da sua pessoa, é o suficiente para não cairmos em nenhum pecado de idolatria. É suficiente para não cairmos em nenhuma confusão acerca de sua pessoa. Amém? Então, quem Deus é, quem nós somos e como Deus nos resgata, nos salva, está muito claro na Escritura Sagrada. Como nós, devemos viver, está muito claro na palavra de Deus. Vamos encontrar assuntos difíceis, vamos encontrar na Bíblia mistérios. O que é um mistério? É algo que nós temos limitações de palavras para explicar. E a própria Bíblia já diz em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a vós e aos vossos filhos, e aquilo que não foi revelado não nos pertence. Devemos ser humildes e reconhecer: eu não sei explicar, isso. Ok, irmãos? Então nós vamos nos deparar com mistérios, sim, vamos nos deparar, mas os mistérios na Bíblia não são sinônimos de irracionalidade, são apenas demonstrações ou sinais de nossa limitação humana. Ok, queridos? Então eu não vou deixar de crer porque a minha razão, a minha mente não consegue explicar tudo. Ok, queridos? Então, aquilo que está claro, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial à nossa fé, para o correto e justo relacionamento com Deus e com o próximo, está revelado na palavra, irmãos. Está muito claro na Bíblia. Amém, queridos? Então vamos assim nos deparar hoje com o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E aí eu peço que você abra a revista, porque nós vamos entrar aqui nos tópicos da lição. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles trará a oferta voluntária, conhecida como o holocausto. Vamos estar vendo aqui o que era o holocausto e também o significado, do holocausto. O tópico de número 2 vai abordar a oferta de manjares, de cereais, de alimentos, porque não existia só oferta de animais, ok? Existiam também ofertas de cereais. E o terceiro tópico vai aqui trazer a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Tudo isso fazia parte do sistema de sacrifícios da antiga aliança, ok? Então vamos lá, oferta voluntária, o holocausto. O que era o holocausto? Que palavra é essa que nós encontramos tanto no texto sagrado do Antigo Testamento? Então vamos para o conceito de holocausto. A palavra holocausto na língua hebraica, olá, significa levantar, fazer subir,
aquilo que ascende, aquilo que sobe. Vimos esse conceito em lição anterior, né? Está trazendo novamente aqui o conceito de holocausto, a lição de hoje. Aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Nesse sentido, essa oferta, o holocausto, era apresentada por quem? Quem apresentava o holocausto? O sacerdote. Era apresentada pelo sacerdote. Aonde era apresentada? No altar, né? De onde? Do altar, um cheiro suave. Essa é uma expressão abundante no Antigo Testamento. Cheiro suave subia às narinas de Deus. E aí a gente faz a pergunta: e Deus tem nariz? E Deus tem nariz? Diz aí a biologia que nós temos cerca de 5 milhões de células olfativas e auditivas. Aí vem a pergunta: e Deus tem alguma célula olfativa? Deus tem nariz? E aí a resposta é não. Então, como podemos entender essa expressão? Podemos e devemos entender como uma expressão tomada da nossa realidade, da nossa experiência, para explicar algo que os nossos olhos não veem, algo do mundo espiritual. Então esta linguagem, cheiro suave, agradável às narinas de Deus, são expressões antropomórficas. Na teologia, elas são assim denominadas, né? Expressões antropomórficas, ou seja, são realidades do corpo humano, né, atribuídas a Deus para explicar algo, né, do ser de Deus. Não é que Deus tenha o nariz. Da mesma forma, nós vamos encontrar no Antigo Testamento a mão de Deus, o braço forte do Senhor, os olhos do Senhor. Devemos imaginar, pensar que Deus tem, né, uma mão, um braço. A língua hebraica, ela possui esta característica. A língua hebraica, ela tem poucas palavras abstratas, tá? Do mundo abstrato, não é? Poucas palavras do mundo abstrato. E aí ela vai fazer uso do corpo humano, da linguagem do corpo humano, para nomear, para designar aquilo que é abstrato. Por exemplo, o coração, para se referir à alma, o homem interior. Aí nós vamos encontrar o coração, nós vamos encontrar dizendo que Deus esquadrinha os rins. Aí você lê: o que é que o meu rim tem a ver, né, com o meu interior, para Deus estar examinando os meus rins, entranhas?
Então a língua hebraica, ela se utiliza da linguagem corporal, né, do corpo, para descrever o mundo abstrato, o mundo invisível. E ela é abundante nisso, viu? Então nós vamos encontrar o braço do Senhor, a mão do Senhor, os olhos do Senhor. Ok, queridos? Então, muitas vezes, quando os irmãos se encontrarem com a palavra, o coração, né? As entranhas, o ventre, os rins, tenha em mente que aquilo é uma palavra ou expressão usada para descrever o mundo invisível, o mundo não palpável, o mundo abstrato. Jesus diz à mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João: Deus é Espírito. Portanto, ele não tem um corpo como nós temos um corpo. Nós somos criaturas corpóreas. Deus nos criou com corpo ao espírito, mas Deus não tem um corpo como nós temos. Amém, queridos? Agora, quando Deus age, aí muitas vezes ele age como se fosse uma mão, um braço. Ok, queridos? Quando Deus observa, é como se ele tivesse dois olhos. Tá claro? Irmã Rose. A irmã Rose aqui, né, está trazendo aqui para a escola, a classe bíblica, aquela passagem bíblica que diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Bom, imagem e semelhança são palavras intercambiáveis, né? Imagem e semelhança. Alguém quer dizer, imagem é isso, semelhança é aquilo, olha, é tudo a mesma coisa. Imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança do ser de Deus que nós trazemos em nossa natureza, que foi comunicada pelo próprio Criador? Ele nos dotou dessas características. Essa imagem e semelhança não é corpórea. Essa imagem e semelhança está na moralidade. Nós somos criaturas morais. Está na racionalidade. Deus é um ser racional. Quem foi que criou a matemática? Quem é o autor da matemática? Né? Deus é o autor da matemática. Deus é um ser racional. Ok? Então a moralidade, a racionalidade, a consciência de si mesmo. Você já se pegou alguma vez se olhando no espelho para você e perguntando para você mesmo: quem sou eu? Quem é essa pessoa que está aí? Nós temos consciência de nós mesmos. Ok, querido? Olha, alguma coisa nós sabemos que existe. Por exemplo,
eu. Você pode negar que você não existe? Se você disser, eu não existo, então quem diz isso? Alguma coisa existe. Por exemplo, eu. Como eu não me explico a mim mesmo, eu não me explico a mim mesmo, ok? Eu não sou a causa de mim mesmo. Um ser para além de mim, que seja pessoal, que seja racional, que seja moral, existe. Porque nada vem do nada. E esse é um dos argumentos lógicos, racional, poderosíssimo para a existência de Deus. Olha, tem que existir um ser pensante, moral, né? Autoconsciente para além de mim, porque eu não me explico a mim mesmo. Ok, irmãos? Então, irmã Rose, a nossa imagem e semelhança de Deus, ela não é corpórea, tá? Ela vai estar na nossa moralidade, ela vai estar na nossa racionalidade, ela vai estar na nossa autoconsciência, ok? E aí, Deus é um ser pessoal e nós somos também pessoas. Não é? O que é que caracteriza uma pessoa? O que é que caracteriza uma pessoa? A sua volição, a sua vontade, o seu saber e o seu sentir. Ok? Ligada à imortalidade. A imortalidade. Né? Ok? Deus nos fez imortais. E essa imortalidade é outro aspecto da imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é eterno. Agora nós não somos eternos. Nós fomos feitos imortais. Nós tivemos o início. Essa é uma distinção assim essencial que distingue o Criador das suas criaturas. Deus é eterno. A criatura é imortal. Deus não teve início. A criatura imortal teve início. Nós tivemos um começo. Não é isso? Pastor, essa questão da imagem e semelhança de Deus. Uma certa vez Jesus criticado pelos judeus porque se declarava ser filho de Deus. Aí Jesus usou uma expressão, né, até para poder contradizê-los, poder refutá-los. Exatamente uma passagem que acho que se encontra lá em Deuteronômio: e vós são deuses. Poderia usar essa expressão para essa expressão ela foi usada por Jesus, né? Como um texto das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, e elas se referiam às autoridades, elas se referiam aos juízes. De modo nenhum Jesus estava afirmando, né, a existência de deuses, né? Imagem e semelhança de Deus. Jesus faz um trocadilho, não, bem diferente. Jesus faz um trocadilho, ó, de palavras.
O texto não diz, o texto sagrado não diz, mas Jesus deixava eles em situação embaraçosa, confusa. Né? E se Davi, né, era rei, aí Jesus pergunta, por que é que Davi chama, né, se o Messias é filho de Davi, por que é que Davi chama ele de meu Senhor? Se ele é filho, como é que Davi o chama de meu Senhor? Eles ficavam, hein? Hã? Como é mesmo? Não entendi. Ok? Bom, tá claro, irmãos, isso é importantíssimo para a nossa fé, tá? Para a gente amadurecer na nossa fé, no nosso conhecimento acerca de Deus, do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos, tá? Porque é muito triste quando um cristão não conhece a sua fé, né? É muito triste ver um cristão bobinho, um cristão tolo. Eu sei que nós não sabemos orar. É a palavra de Deus quem diz que nós não sabemos pedir como convém. Mas tem cada oração. Olha, irmãos, a oração, quando a gente está orando, tá? Quando a gente está orando, sem a gente perceber, a gente está revelando o nível ou o grau de conhecimento de Deus que a gente tem. Ok? Aí tem crente, Jesus, se tu podes, se for da tua vontade, mas se tu podes, e o Deus Todo-Poderoso que se revela no texto bíblico, onde está? Entende, os irmãos? Então, o nível de conhecimento que nós temos de Deus, de sua palavra, irmão, vai se manifestar em nossa oração. Com certeza. Né? Comunhão, né? Nível de relacionamento, ok? Então, essa coisa de crente estar mandando, determinando o que o Senhor faça. Você não conhece o Deus que você diz crer. Eu determino que o Senhor faça. Meu filho, quem é servo, quem é Senhor aí na história? Me diz aí. Eu não aceito. Ok, queridos? É muito importante a gente conhecer o Deus, né, que nós declaramos crer. E a Bíblia Sagrada é essa fonte de conhecimento de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E a gente percebe, viu, irmãos? Eu não estou julgando aqui a oração de ninguém. E pode orar à vontade, que eu não vou estar medindo nem julgando suas palavras, não. Mas é só algo para a gente saber. Naturalmente, a gente revela o nível de conhecimento que a gente tem de Deus e de sua palavra quando a gente está orando. Amém? Então, avançando aqui, o que era a oferta de holocausto? Que oferta era essa? Né? Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de quê? Podia ser de animais. Que animais eram esses? Boi, ovelha, cabra, podia ser também aves, pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita.
Que vítima era essa? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então o holocausto era um tipo, né, de oferta, de sacrifício, né, que era queimada, né, no altar, e tipificava, representava, simbolizava o sacrifício perfeito, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ponto 3 da oferta voluntária, a oferta de holocausto, ela tinha um caráter voluntário. Levítico capítulo 1 e versículo 3. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante, tá? Essa aceitação, ela dependia da oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício. Que benefícios eram esses? A expiação dos pecados, né? A remoção dos pecados. O animal era imolado, né, fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Ele já chegava no holocausto fora. Aí, olha só, era no altar, ele era sacrificado fora da tenda, tá? Mas olha só que coisa interessante. Jesus, ao ser levado, né, ao lugar da crucificação, onde era que ficava o Gólgota, o Monte Caveira, ficava aonde? Geograficamente? Fora da cidade. Então Jesus foi, né, sacrificado fora de Jerusalém. O holocausto aqui tipificando o sacrifício perfeito, né? O sacrifício voluntário que fora, né, sacrificado fora da cidade. Ok, queridos? Olha só que coisa, que símbolo, né? Que tipo nós temos aqui no texto sagrado, no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, que apontava para já a morte expiatória do Filho de Deus. Avançando aqui, assim o ofertante colocava a mão, né, e aí recebia esses benefícios. Muito bem. Quarto ponto aqui do tópico 1, o sacrifício de Cristo foi um holocausto, né, agradável ao Pai, né? Foi um sacrifício perfeito, porque realizou a expiação perfeita pelo pecado, e ele foi também voluntário. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, né? Portanto, aqui o aspecto voluntário da sua morte, ok? Do seu sacrifício. Muito bem. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha só, dois textos bíblicos que expressam essa verdade do sacrifício de Cristo como um holocausto agradável, né, ao Pai. Daí a expressão cheiro suave é aquilo que agrada,
Ok? E aí, Efésios capítulo 5 e versículo 2 diz isso: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, foi do agrado do Pai. O que é que o profeta Isaías declara 700 anos da morte de Cristo? Aproximadamente cerca de 700 anos. Que ao Pai agradou moê-lo. Ok? Ao Pai agradou moê-lo. Então, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, foi oferta agradável a Deus, porque estava satisfazendo a sua justiça e a sua santidade. Ok, irmãos? Muito interessante isso. Cheiro suave é uma referência ao agradar-se de Deus, né? Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Com que propósito? Para servir ao Deus. Qual é o propósito da salvação? Qual é o propósito de nós sermos resgatados? Qual é o propósito de sermos tirados do mundo? Para servirmos a Deus. Para que Deus nos tira do mundo? Para sermos servos, para servi-lo. Não é interessante? Não é interessante nós percebermos essa obra de Deus? Então, ninguém que é resgatado, ninguém que é alcançado pela graça de Deus, fica no mundo. Uma consequência natural de quem é tocado pela graça de Deus, né? É a rendição, é a entrega. Como também podemos afirmar, pastor, que não tem como ninguém servir a Deus sem passar pela cruz. De maneira nenhuma. É um mero religioso, buscando autojustificação em ofertas e obras mortas, em sacrifícios humanos. Ok, irmãos? Então, a gente foi resgatado, a gente foi tirado do mundo. A própria palavra igreja, que vem, né, do termo eclesia, da língua grega, dá esta ideia: assembleia, ajuntamento de pessoas tiradas para. Que é a igreja. Jesus chama de a minha igreja, a minha eclesia, né? Que a igreja é um ajuntamento, é uma reunião de pessoas que foram tiradas de onde? Do mundo, do sistema ímpio que escraviza, né, as pessoas. Como diz o texto sagrado, ele nos arrancou do império, do domínio das trevas e nos transportou para. Então, ninguém alcançado pela graça de Deus vai se deliciar numa vida de pecado. É contraditório.
o salvo vive uma vida de santificação. Isso significa que ele é perfeito? Não. Mas que ele está sendo aperfeiçoado. Irmão, olha, ninguém precisa dizer para nós o que é o pecado, porque a gente conhece ele bem de perto. É uma realidade presente na natureza humana em todos nós. Não é verdade? Mas você conhece alguém que tem satisfação no pecado? Ele ostenta aquilo ali, apresenta aquilo ali com alegria, com satisfação, com prazer. Você conhece alguém? O mundo está cheio. Eu convivo com pessoas que eu percebo. Algumas dessas pessoas, elas têm um prazer enorme em notificar os seus erros, suas práticas de vida. Ok, queridos? O crente, ou salvo em Cristo Jesus, ele é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, e ele foi tirado do domínio das trevas. Não significa que ele agora é perfeito, não, mas que ele está em processo de aperfeiçoamento, e que agora, para ele ou nele, o pecado é algo extremamente incômodo. O pecado incomoda, o erro incomoda. O pecado tira dele, rouba dele uma coisa que ele não deseja perder: a alegria da salvação. Salmo de número 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E esses sinais, ou esses sintomas, mostram que você é de Deus, meu irmão. Porque o ímpio na sua impiedade, o pecador no seu pecado, ele não sente desconforto nenhum. Ele está preso àquilo, ele é escravo daquilo. E ele muitas vezes tem prazer, satisfação em mostrar aquilo. Ok, queridos? Irmã Fabiana. Aí, uma hora que eu comecei a me sentir mal. Eu não me sentia alegre. Você já viu algum marido, mas você não bate uma coisa ruim? Aí derrumaram cachaça lá na mesa, eu fiquei embrulhando. E quando eu bebia cachaça, bebia o misturado, eu saí caindo embrulhado. Não estava suportando. Algo mudou na sua vida. Houve uma mudança, uma transformação. Como é que ela pode ser explicada? A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. Amém, queridos? Muito bem, avançando aqui na nossa lição, chegamos ao tópico de número 2, e no tópico de número 2 nós vamos encontrar na antiga aliança a oferta de manjares no sistema de sacrifícios, né? Qual era o significado dessas ofertas de manjares? Essa oferta, a oferta de manjares, representava o quê? A gratidão do hebreu pela fecundidade da terra
ele tirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como um sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Então a oferta de manjares era uma oferta de gratidão, era um reconhecimento que tudo que se tinha vinha do Senhor, era Deus quem dava. E assim é, tudo que temos e somos vem de Deus, é por Ele e deve ser para Ele, né? Então, gratidão. Deus agrada-se da gratidão, viu, irmãos? Jesus, ele observou e denunciou a ingratidão. Você já percebeu como a ingratidão nos irrita? Já percebeu? Faça um favor para alguém. Faça um favor para alguém e ele não agradeça, para como é que você se sente? Mas que indivíduo ingrato! Pensa ele que eu tinha obrigação de fazer isso? Ok? Então espera-se de quem recebe o favor a gratidão, no mínimo. Então a gratidão é o mínimo que um ser humano pode dar, pode ofertar. Ok, queridos? Então vamos adiante. Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias, né? Primícias, primeiros frutos, né? Ela compunha-se de grãos novos e também grãos macios colhidos na primeira colheita, né? Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Essa oferta faz nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo, que possamos na força do Espírito fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez. Então a oferta de manjares aponta para duas coisas. A primeira delas, a gratidão, e a segunda delas, uma vida na influência do Espírito, na direção do Espírito, na dependência do Espírito Santo. Duas coisas que aqui a lição está ressaltando na oferta de manjares. Ponto 3. A oferta aponta para um alimento também espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. Logo, da mesma forma que Israel obedeceu a ordenança, divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados, estimulados, chamados por Cristo a alimentar-nos dele, o nosso pão espiritual. O testemunho do Senhor é verdadeiro, Aqui temos João 5:30 e também o Evangelho de João 8:28. Então a oferta de manjares apontando também para um alimento espiritual, e o nosso alimento espiritual é Cristo, o pão vivo que desceu do céu.
Tópico de número 3 aqui, já avançando para o término, né, da lição de hoje. O sistema de sacrifícios da antiga aliança, presente no tabernáculo. Nós vamos agora para a oferta pacífica, para o sacrifício pelo pecado e para o dia da expiação. Então, queridos, nós já temos aqui a noção, pela lição de hoje, que na antiga aliança existia um sistema de sacrifícios e que havia mais de um tipo de sacrifício. Nós já vimos aqui que um desses sacrifícios era chamado de holocausto, que era uma oferta queimada ao Senhor. Era um sacrifício, né, de um animal, né? Não era qualquer animal, animais específicos, chamados de animais puros, né? E que eram ofertados ao Senhor e que era todo queimado, tá bom? Encontramos aqui também que existia oferta de manjares, né? Que era oferta de cereais, né? Ok? Então os irmãos já começam a conhecer o texto bíblico e a ter a noção, a ter a ideia. Quando estiver lendo agora a Bíblia, que se deparar com essas expressões, já vai ter, escola dominical, oferta de manjares, era oferta de cereais, era oferta dos primeiros frutos da terra. E o que é que significava? Gratidão ao Senhor. A oferta de Caim foi esse tipo de oferta de manjar, né? Perfeito. Porém, isso não era bem como Deus tinha estabelecido, né? Mas a lei da terra que ele apresentou. Irmão Edson está trazendo aqui a lembrança, a oferta de Caim, que, assim, basicamente, né, foi uma oferta de manjares, já que ele trouxe do fruto da terra. E aí, por que Deus não aceitou a oferta de Caim, né? Será que foi por causa do tipo da oferta? Não. Se no sistema de sacrifícios nós encontramos a oferta de manjares sendo estabelecida por Deus, o que é que a gente então pode deduzir? Que não foi por causa da oferta. Então, o que foi encontrado em Caim? O que é que Deus encontrou em Caim para rejeitar a sua oferta? O seu coração mau. Deus examina os corações. Antes de receber a oferta, Deus avalia quem? O ofertante. Você acha que Deus precisa de animal? Deus precisa de grão, de trigo? Então o que é que Deus quer encontrar em nós? Um coração crédulo, um coração fiel, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração reverente, um coração temente a Ele, um coração humilde. Rapaz, não apareça diante de Deus cheio de soberba, de orgulho, que é capaz de você ser fulminado. A Bíblia diz que Deus, não suporta o coração soberbo, coração arrogante, ok? Então, Deus quer encontrar um coração humilde. Então, antes de ofertar ao Senhor, tá? Chegue para Ele e diga: eu não mereço. Eu não sou digno de Ti, eu não sou digno do Teu amor, eu não sou digno da Tua presença, eu não mereço, mas eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Senhor. A minha vida sem Ti é vazia, a minha vida sem Ti é sem sentido,
sem ti eu morro. Então, por tua misericórdia, me recebe, Senhor. Não chegue com aquele coração: eu sou bom, eu sou merecedor, olha, eu sou uma pessoa muito boa. Rapaz, não chegue com esse espírito diante de Deus, não, porque Ele rejeita. A Bíblia diz, no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ok? É por isso que quem chega aos pés da cruz, chega se ajoelhando, sabe? Chega se ajoelhando. Ao humilde Ele dá graça. Ele exalta o humilhado. Agora, o que é que Ele faz com o soberbo? Que foi que Ele fez com Saulo de Tarso, montado no animal, cheio de si? Deu só um flash. Toma só um flash, Saulo, e vai para o teu lugar. Olha, irmãos, às vezes é muito difícil a gente aceitar o sofrimento, não é? É difícil. E às vezes a gente fica até sem compreender porquê do sofrimento. Mas sabe que o sofrimento aproxima mais a gente de Deus? Sabe que o sofrimento muitas vezes nos coloca no nosso devido lugar? Nos convence de que a gente não é nada. Então, o sofrimento vai tirando da gente as escamas da soberba, sabe? Do orgulho. Me lembro de um testemunho que eu escutei de um rapaz que se converteu, que era um artista, né? Ixi, conhecido, procurado, aplaudido pelas multidões. Aí ele disse que sofreu um acidente. Automobilístico e teve que ir para o hospital. E ele disse que teve que passar 30 dias no hospital. Ele disse que foi literalmente pendurado nos ganchos. Mas sabe como era que ele estava? Ele disse que estava nu, pendurado nos ganchos, não podia se mexer. Foi politraumatismo, fratura. O impacto foi tão grande que eu lembro do testemunho que ele disse que a bexiga dele se rompeu. E a urina que estava dentro da bexiga se derramou dentro do corpo. Então foi terrível. 30 dias pendurado lá nos ganchos, nu. Ele disse, com todo mundo entrando ali dentro. E ele lá, ó. E era chamado de príncipe. Estava lá o príncipe, ó, toma príncipe. Toma o teu lugar. Porque príncipe só tem um. Então, queridos, muitas vezes para nos colocar no nosso lugar, Deus nos conduz ao sofrimento. Amém, querido? Então, nesse sentido, o sofrimento é coisa boa, irmão. Dói, mas é bom. O efeito é bom. O resultado final é bom. Não é verdade? Então não rejeite o sofrimento, não. Viu? Rejeite o sofrimento, não. Faça que nem Jó. Passe pelo sofrimento dando glória a Deus, né? Então diga aí ao seu irmão, dê glória a Deus. Está sofrendo? Dê glória a Deus. Passe pelo sofrimento dando glória a Deus. Amém? E o Senhor conhece todas as coisas e sabe qual a razão de ser de todas as coisas. Até aqui, pelo menos, que eu me lembro da revista, subentende, mas não está claro nem deixa a entender. As festas de Israel são três, né? Páscoa, a festa das
missas, né? Perfeito. Pentecostes e a festa das tendas, né? Certo. Pronto. Essas ofertas aqui, respectivamente, eram em cada festa dessa que era apresentada? Não. Essas ofertas não eram. Agora, nessas festas. Lembra muito do local, né? De qualquer forma. Sim. A parte. Sim. Nessas festas existiam, né? Havia o sistema de sacrifícios. Então, no Pentecostes nós encontramos as primícias. Precisamos saber, assim, e considerar que as festas, essas 3 festas, elas eram nacionais, né? Eram períodos, né? Nacionais para toda a nação, mas no cotidiano, no dia a dia, estava lá o holocausto, estava lá presente a oferta de manjares, tá? A oferta pelo pecado, que é uma outra oferta aqui, né? Só fechando aqui, nós vamos encontrar a oferta pacífica, oferta pelo pecado, tá? Oferta pacífica era outro tipo de oferta pelo pecado era outro tipo de oferta, e o dia da expiação, que era um dia muito especial. Então, oferta pacífica, eu vou ler rapidamente aqui para a gente chegar à conclusão, mais 5 ou 10 minutos aqui de escola bíblica. A oferta pacífica era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tá? Tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Sangue e gordura eram separados. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal de propiciação pela vida do pecador, né? Propiciação é favor, né? Favor concedido por Deus à vida do pecador. Depois, os miúdos do animal, miúdos aqui, né? A gordura, né? As vísceras, né? Eram queimados no fogo do altar. E assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Isso está em Levítico 2, 8, 13, 16 e 17. Essa oferta pacífica, ela significava literalmente um presente oferecido a Deus, e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Portanto, refletia a vida espiritual, a comunhão, a intimidade do ofertante, né, com Deus. Amém? Ofertas pacíficas, né? O símbolo da oferta pacífica apontava para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele em Cristo habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Cristo foi a oferta pacífica, né? Oferecida a Deus para fazer a paz entre Deus o Pai e nós, suas criaturas, alcançadas por sua graça. O que era a oferta pelo pecado? Segundo tipo de oferta aqui, trazido pelo tópico 3. Diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram o quê? Eram obrigatórias. A oferta pelo pecado, o pecado exige, o pecado demanda sacrifício ou reparação. Ok? Então, a oferta pelo pecado
e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, ok? Alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Esse sacrifício era feito fora do arraial. Mais uma vez, Cristo morreu fora de Jerusalém. A oferta pelo pecado, fora do arraial. O holocausto, fora do arraial, né? O animal era morto fora. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. E aqui, concluindo o grande dia da expiação, que dia era esse? Era um dia especial, o dia de Yom Kippur, né? O dia da expiação. Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu. Era o mais importante dia para o povo judeu, tá? Era o dia da expiação, o dia em que todo judeu devia observar um jejum e não fazer qualquer trabalho. Esse dia é ainda hoje observado por eles como Yom Kippur, tá? Que é o dia do perdão. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo, primeiro, né, por si mesmo, e por sua família, e um bode pelo povo. Apresentava no Santo dos Santos. Era a única vez no ano que o Santo dos Santos, né, era visitado e pelo sumo sacerdote, aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Esse rito aponta para o nosso grande dia da expiação no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado, né? A palavra ou expressão grega é tetelestai. Tetelestai, está consumado, né? Está terminada a obra, né? Está concluída, né, a expiação. Amém? Deus nos abençoe. Estudamos o sistema de sacrifícios da antiga aliança encontrados no tabernáculo, né? E temos assim já, acredito que, um conhecimento razoável, né, com as lições bíblicas, né, pelo menos para quem vem à escola bíblica dominical, um conhecimento razoável, né, do tabernáculo, do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Você já poderá ler e assim tendo uma boa compreensão, um bom entendimento, tanto histórico, né, como bíblico, como também teológico, né, teológico. Você está perguntando, o que significava isso aqui? O que é isso aqui mesmo? Né? Então, crente que vem à escola bíblica dominical é crente abençoado com conhecimentos. É verdade. Muita coisa boa. Tá bom? Então nós temos aqui a satisfação, né, de estar com os irmãos que acompanham aqui a transmissão, né? Um abraço aos ouvintes um abraço aos ouvintes da cidade de Baturité. Cidade de Baturité. Não, então os irmãos aí que nos acompanham em Baturité, Deus os abençoe, né? E recebam aí a graça de Deus, né? Desejamos que o crescimento, né, bíblico, né, no conhecimento do Senhor seja real aí para os irmãos que nos acompanham. Irmã Carla nos assiste de São José do Lagamar. Paz do Senhor Jesus aí para a irmã Carla e os ouvintes aí de São José do Lagamar.
que acompanham essa transmissão. Irmã Naide também nos assiste lá de Roraima, bem pertinho, né? Lá no norte, né? E também um alô para o irmão Elivan, em São Paulo, né? Ele é cunhado do nosso irmão aí, Iranildo, né? Que está com a gente. Quem? É mais uma pessoa lá do Rio de Janeiro, né? Que nos acompanha, né? Irmã Keila, né? Deus abençoe sua família, né? E conceda sua graça. Bom, desejo de nosso coração é que todos retornemos aos nossos lares, às nossas casas, abençoados e agradecidos a Deus pelo conhecimento transmitido e absorvido nessa manhã. Deus abençoe a todos. Amém.